si só não ajuda, né? Bom, boa tarde, gente. A ideia hoje aqui, né, apesar do nome ser workshop, vai ser algo mais expositivo, enfim, e apresentar para vocês o que a nossa equipe de design tem feito aqui no Objective, o que pode ajudar vocês, nós já trabalhamos, enfim, mas para vocês conhecerem o que a gente faz mesmo no dia a dia. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês, basicamente, o mesmo material que eu tenho apresentado para quem entra novo na equipe, que tem, assim, uma visão bem completa de como a gente atua, de quais são as ferramentas que a gente utiliza. Tá? Bom, então aqui tem uma introdução, enfim, só para deixar um pouco claro para quem é mais novo, a nossa equipe de design, apesar do Objective ter aí 23, 24 anos, sei lá quantos, tem apenas 2 anos, então faz agora em agosto 2 anos que foi quando eu entrei. Então, em relação aí ao tamanho, né, o tempo da empresa, a gente ainda, vamos dizer que estamos engatinhando, apesar de já termos conseguido fazer bastante coisa. Aqui tem algumas coisas sobre o Objective, eu vou pular, enfim, é mais de alinhamento mesmo com quem entra na equipe. Mas aqui está, então, a nossa equipe, né? Então, hoje tem eu como líder, o Vinícius e a Rafaela, que são UX mesmo com a gente, desenham telas, fazem entrevistas com usuários, enfim. E agora, recentemente, a Adriele, que era do CST, agora está incorporando a nossa equipe para ajudar a gente em alguns processos, principalmente de entender melhor o que o cliente espera, qual é o sucesso do cliente. A gente está começando a montar aí essa frente de atuação dentro da nossa equipe e ela vai dar um apoio bem legal para a gente. Bom, basicamente nós temos um objetivo além, né, de só desenhar interfaces, digamos assim, que é de disseminar o conhecimento e a cultura de UX aqui dentro da Objective. E o que é legal dizer aqui, e eu vou pedir que depois que vocês saiam dessa reunião, vocês me ajudem nessa disseminação de conhecimento, enfim, da importância, que é justamente as pessoas entenderem que o UX não é só desenhar uma tela, fazer com que a interface seja mais bonita. É muito além disso e talvez esteja muito mais próximo até ao processo que a gente faz em alguns casos de especificação de sistema, de descoberta, de entender melhor o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Então, a gente ajuda muito nisso e nós gostaríamos de ajudar cada vez mais em mais projetos, né? Hoje a gente não tem contato com todos os projetos, mas acredito que com o tempo a gente vai conseguir cada vez mais ajudar vocês. Aqui eu pontuei alguns desafios que nós, né, da equipe temos, enfim, até porque é uma coisa nova dentro do Objective, né? São só 2 anos de equipe. Então, a gente tem um processo de design, né, onde a gente não sai só desenhando uma tela quando chega aí alguma coisa que o pessoal pede pra gente. Nós temos um processo onde vai desde a descoberta até o momento mesmo de entregar e validar se o desenho da solução que a gente está fazendo é realmente aquilo que o cliente precisa. E muitas pessoas, eu sei que ainda não confiam no nosso processo de design, né? Às vezes, mas vai levar tanto tempo, eu vou pedir ajuda para a equipe de design, e ao invés de eu levar aqui 30 minutos que eu poderia fazer um rabisco, vai levar, sei lá, um dia, uma semana. E é legal entender que o nosso processo, ele ajuda a gente a ser muito mais assertivo. E não necessariamente ele vai demorar mais tempo, né? Então, essa é a nossa ideia. Um outro desafio também que a gente tem é o design realmente ser visto como uma área estratégica dentro da empresa. Uma vez que a gente ajuda todas as equipes a entender o que o cliente realmente quer, o que o cliente realmente precisa, na verdade, a gente consegue trazer uma assertividade muito maior para as nossas entregas. Então, consequentemente, a satisfação do nosso cliente vai ser muito maior com aquilo que a gente está provendo para ele. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer é unir as pessoas, né, fazer elas acreditarem no que a gente está entregando e pensar com mais cuidado com o usuário final, né? Muitas vezes a gente pensa em fazer uma tela e a gente acha que, putz, para mim é muito simples colocar um botão de uma cor X em determinado local da interface, mas para o usuário aquilo pode ser muito difícil dele entender. Então, a ideia é a gente se colocar no lugar desses nossos usuários, desses nossos clientes, a gente tenta puxar muitas pessoas para ter esse olhar mais diferente toda vez que a gente planeja alguma solução.
E por último, né, é justamente isso que eu falei para vocês, é agregar mais valor e assertividade nas nossas entregas. Consequentemente, a gente diminui aí o tempo, enfim, de ficar entendendo as coisas ou de repente ter refação. Então, a gente gosta muito de, sei lá, ir cavando mesmo as necessidades para entregar o melhor possível. Quanto à nossa atuação, né, a gente tem muita mania de chamar que é uma área de UX, só de UX, mas na verdade eu diria que o melhor nome para a nossa área é a área de design e que ela é composta por duas frentes. A primeira delas é a parte de UX, que a gente chama de experiência do usuário, que é justamente o estudo comportamental das pessoas, qual é o objetivo que o sistema, né, que é o por que o cliente está nos procurando, o objetivo daquilo que ele quer, como ele quer atingir isso. E essa é a maior parte da nossa atuação. Tem uma outra parte que é a UI, que a gente chama, que aí sim é o desenho de uma tela, o desenho de uma interface. Então, isso é o resultado de todo o processo que a gente faz no dia a dia. Então, a gente tem um trabalho muito maior de descoberta, de entendimento, para aí sim conseguir consolidar isso em uma interface. Falo interface porque hoje aqui na Objective a gente é muito ligado, né, a sistemas, enfim. Então, acaba o nosso resultado 90% das vezes é uma interface, mas não necessariamente precisa ser uma interface. Pode ser uma melhoria de processos, como a gente já tem ajudado em alguns, depois eu vou comentar com vocês. Mas, assim, acho que para a gente de operações, para ficar um pouco mais fácil de entender, seria realmente o desenho da tela. Bom, falando um pouco da nossa metodologia de trabalho, para vocês entenderem como que a gente chega até o resultado final. A gente utiliza o Design Thinking como a nossa metodologia base, digamos assim, que é muito mais você utilizar o pensamento centrado no usuário, centrado nas dores e necessidades das pessoas, para chegar até uma solução. Então, geralmente a gente começa um projeto meio que sem saber o que a gente tem que fazer, então a gente tem lá, sei lá, uma confusão de ideias, a gente sabe que tem um problema grande para resolver, e a gente vai caminhando até criar um conceito e, enfim, até chegar a uma solução que faça realmente sentido para o nosso cliente. E dentro dessa metodologia, eu acho que é bem importante dizer que nós não estamos aqui só para ficar filosofando e pensando em N coisas. A gente gosta de pegar tudo aquilo que é realmente a necessidade, enfim, do nosso cliente, o que é desejável para o nosso cliente ou o nosso usuário. A gente sempre cruza isso com o que é factível em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologia. Então, a gente sempre tenta trazer o pé no chão para entender o que pode ser feito e principalmente o que é viável em termos de custo mesmo, né? Então, não adianta a gente ter uma ideia super legal que na hora de desenvolver, sei lá, vai ser muito custosa para a empresa e não vai dar o retorno que realmente a gente precisa. Então, nós sempre, para agregar valor a uma solução, a gente tenta cruzar essas três coisas para, enfim, se chegar, né, a algo que todo mundo se sinta confortável em fazer e que, digamos assim, não vai trazer prejuízo mesmo para a gente. A gente tem alguns princípios ligados a esses três itens, né, do desejável, viável e factível. Então, quando a gente fala no que é desejável, né, a gente pensa muito no problema do usuário, né? Então, tudo a gente sempre tenta trazer o pensamento para o que ele precisa mesmo. Outra coisa que a gente gosta de fazer são coisas fáceis e objetivas. Então, a gente sempre tenta, por exemplo, eu vejo alguns sistemas que a gente tem aqui na empresa que tem uns labels gigantes, que tem 5 palavras. A gente sempre tenta deixar o mais fácil possível da pessoa entender, o mais objetivo, para que ela não tenha uma curva de aprendizado muito grande, né? Então, a gente sempre tenta auxiliar. E, ao mesmo tempo, a gente tenta ter uma linguagem que seja reconhecível pelo usuário, que ele vá ler ali, ele não vai sentir que, sei lá, tá falando com um robô, né? Então, a gente gosta de deixar o sistema quanto mais funny, né, que a gente chama possível. Um outro valor que a gente tem, né, relacionado à tecnologia, a gente sempre tenta desenhar coisas que a gente permita, digamos, a escalabilidade e principalmente a consistência na interação. Então, por exemplo, em escalabilidade, a gente já tem aqui na empresa o que nós chamamos de design system, ou seja, toda tela que precisa ser desenhada, nem sempre ela precisa passar pela equipe de design, ela pode começar no desenvolvimento e depois ela vir para uma revisão de design. Então, a gente sempre tenta
facilitar a vida, né, o máximo possível de todo mundo. A gente não está aqui para ser gargalo, vamos lá, nós temos 4 pessoas na equipe e quantos desenvolvedores? Então, a gente não quer ser gargalo de ninguém. A gente quer ajudar no dia a dia. E quanto à consistência, a gente valida muito sobre fluxos de navegação, sobre elementos na tela, sobre quando um ícone tem que ser usado várias vezes para representar a mesma coisa, para não ficar aquela confusão do que o usuário precisa realmente entender. E a gente gosta muito de criar coisas através da colaboração. Uma vez que nós somos designers, né, não quer dizer que a gente sabe tudo. Muito pelo contrário, tem coisas que a gente não faz a mínima ideia. Então, a gente gosta de trazer quanto mais pessoas que possam entender, colaborar com o problema que a gente está se propondo a resolver, melhor. Então, a gente sempre tenta envolver várias pessoas nisso, não querendo dizer que a gente vai, sei lá, gastar muito tempo com essas pessoas ou fazer com que elas deixem o trabalho delas de lado, mas para que elas ajudem a gente a ser mais assertivo e, ao mesmo tempo, quanto mais pessoas colaboram, né, com um problema, enfim, mais todas conseguem acreditar que aquilo realmente vai fazer sentido e que vai dar certo. Basicamente, o nosso processo tem 6 fases. Parece bastante, mas muitas são maiores, algumas são menores, e eu coloquei aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia. Então, idealmente, o nosso primeiro passo é a fase de descoberta, onde ela deveria sempre ser a maior de todas, porque é nela em que a gente entende tudo o que realmente que precisa ser feito, digamos assim, né? A gente tenta investigar o máximo possível. Depois a gente vai para uma etapa que é de definição. Então, aqui a gente cria um conceito. Aqui a gente entende realmente para que caminho a gente vai, a gente faz benchmark, a gente faz pesquisas, a gente faz entrevista com o usuário quando é preciso, para entender para que caminho a gente tem que seguir. Depois a gente vai realmente para a criação, que a gente faz o wireframe. Às vezes a gente chama as pessoas numa sala e todo mundo cria esses wireframes juntos, né? Então, a gente vai realmente atrás, né, de materializar o nosso conceito. A gente faz o protótipo, que é realmente o desenho das telas, para dar insumos para o pessoal do desenvolvimento. E, idealmente, depois do desenvolvimento, a gente deveria acompanhar tudo o que está acontecendo, né? A gente não é para a gente empacotar o layout e simplesmente passar e nunca mais ver. Então, a gente tem que acompanhar, porque no meio desse caminho podem ter adaptações que precisam ser feitas. Sei lá, na hora de desenvolver ficou muito complexo, então a gente pode mudar. A gente precisa validar se o que a gente realmente desenhou, né, bater se está sendo entregue para o cliente igual a gente pensou. Afinal de contas, todas essas etapas o cliente valida, o cliente participa e ele tem, né, uma expectativa quando chegar no final, na entrega, de que seja muito próximo daquilo que a gente começou a fazer lá no começo. Bom, aqui eu coloquei algumas ferramentas, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar bem rapidinho, do que a gente pode fazer em cada uma dessas etapas. Então, na descoberta, a gente sempre começa, a gente gosta de começar um projeto, fazendo uma reunião de kickoff justamente de alinhamento, tanto com a equipe que vai trabalhar no projeto aqui do Objective, quanto com o cliente, para a gente entender realmente quais são as expectativas de todo mundo e até onde a gente pode ir. E aí a gente cria um roadmap dos nossos entregáveis. Então, qual é o tempo que a gente vai levar para fazer determinada coisa, quando que a gente vai conversar de volta com o cliente, quando que a gente vai chamar as pessoas, né, da equipe que estão realmente desenvolvendo para conversar com a gente, para validar a nossa solução. Eventualmente, quando é muito complexo, a gente faz pesquisas com os usuários, a gente faz um mapeamento desses usuários. A gente pode também fazer análise de usabilidade. Então, quando é um sistema existente, a gente pega esse sistema, navega por ele e vai identificando todas as coisas que precisam ser melhoradas nele. A gente pode também fazer observação em campo, que é a gente ver um cliente utilizando no dia a dia um sistema que a gente já tem. A gente fez isso, por exemplo, para o NG Web. A gente foi lá no Contact Center, ficou lá vendo como que é o dia a dia do pessoal, quais são as telas que eles mais utilizam, como é a loucura, enfim, né, dos atendimentos. A gente faz também mapeamento da jornada para entender quais são as ações mais importantes do dia a dia do usuário, quanto elas podem ou não atrapalhar eles, né, dependendo do que precisa ser feito.
quais são, sei lá, as dificuldades, as dependências que eles têm. Na etapa de definição, a gente sempre começa explorando outras soluções que possam nos dar insights para a solução nova que a gente está desenhando. E aí a gente faz um brainstorming, que é puxando as melhores referências para aquilo, para a nossa realidade, né, para o nosso projeto, o que a gente pode implementar nesse projeto. E nessa fase a gente sai com os primeiros sketches das telas, enfim, do que a gente vai desenhar. E a partir daqui, quem é desenvolvedor, por exemplo, já começa a visualizar o que vai ser a solução, já tem, né, já começa a ter insumos para começar talvez a programar alguma coisa, ainda que sem layout final. Depois a gente realmente implementa, né, o layout mesmo, com ícones, com cores, com as fontes finais. A gente faz também a componentização de todos esses itens, que é basicamente o design system, né, quando precisa. A gente tem o nosso próprio agora, que a gente tem utilizado bastante. Na etapa de prototipação, a gente simula a interface, ou seja, com cliques, para que a pessoa possa navegar, né, para que a gente talvez eventualmente faça um teste de usabilidade, para o pessoal conseguir ver bem como dá para fazer. A gente simula, às vezes, também animações, então esse protótipo sai da gente e vai também para o desenvolvimento como um entregável, para que na hora de fazer vocês saibam exatamente, enfim, como vão ser os cliques, de que tela você vai para que tela, né, para validar o fluxo. A gente também faz a validação, que minimamente ela tem que ser a aprovação com o cliente, né, com o nosso cliente, que pode ser interno ou externo. E a gente faz teste de usabilidade quando é algo bem crítico e que possa, enfim, talvez o que a gente desenhou pode não ser, a gente não tenha certeza 100% se está legal o suficiente para a implementação. Então, a gente faz o teste de usabilidade. E na adaptação e acompanhamento de tudo isso que a gente faz, então a gente sempre faz um refinamento da solução final, a gente exporta os assets, né, que nós utilizamos, a gente faz documentações ou especificações, então tem projetos que nós já fazemos a especificação junto com o pessoal do desenvolvimento, enfim, e a gente está sempre disponível para suportes e ajustes. Então, às vezes tem projetos que a gente nem atua, mas as pessoas vêm perguntar alguma coisa, pedir uma sugestão, então a gente sempre está disponível. Quando vocês precisarem de alguma coisa, é só acionar ou eu, ou o Vinícius, ou a Rafa, principalmente, que a gente vai estar disponível. Como que a gente tem, até o momento, a gente tinha feito integrações com as equipes. Em princípio, a gente começou com uma integração mais pontual, né? É assim que a gente funciona hoje. Então, dependendo do projeto, é que a gente começa o nosso processo, a gente tem contato com as pessoas. Então, acho que hoje a gente tem mais de 200 pessoas em operações, sei lá quantas aí tiveram oportunidade de ter contato com a gente. Acredito que, sei lá, é pouco ainda, né? Visto o tamanho que a gente está no momento. A gente sempre compartilha os nossos resultados, então tudo que a gente vai fazendo, todo mundo vai validando, né, que está envolvido no projeto. A gente, sempre que é possível, a gente faz dinâmicas de prototipação juntos. Tem alguns projetos, né, aqui tem algumas fotos, enfim, que a gente fez, sentou todo mundo junto para fazer. A gente participa das reuniões diárias dos projetos, então quando tem daily, a gente entra no meio da daily junto com os desenvolvedores. A gente participa de reunião de retrospectiva dos times. E a gente sempre tenta trabalhar o mais integrado possível com todas as equipes, né? Não é porque cada um tem a sua responsabilidade que a gente não vai, enfim, conversar todo mundo junto. Aqui são as nossas ferramentas de trabalho, enfim, não vou passar sobre isso. A gente tem também algumas ações de padronizações aqui dentro da empresa, então a gente tem templates de apresentação disponíveis no Google Drive, a gente tem alguns frameworks internos que a gente utiliza, tem o nosso Design System, que várias equipes já estão utilizando. A gente também tem uma frente de ajuda aí para a construção da identidade visual do objeto, vem ainda engatinhando, mas acredito que com o tempo a gente vai conseguir atuar mais. A gente faz também aqui na equipe, né, alguns workshops, alguns tech jams, a gente também dá palestra no tech jam, enfim. E essa apresentação aqui era isso que eu queria mostrar. Até o momento, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Tem 50 Ô, Ju, é o Hugo falando. Oi.
lá no começo, lá, quando você falou lá de UX, User Interface e tal, no mercado o pessoal também fala de CUX, né? Customer Experience. Isso aí, o que é? Uma coisa que o pessoal inventa de mercado, o UX engloba isso? Como é que rola isso no mercado? Tá, UX também envolve, tá? Porque assim, quando a gente fala de experiência do usuário, não é só, sei lá, o nosso usuário final como quem usa o nosso sistema, mas também todo o processo que a gente tem contato, por exemplo, com os nossos clientes, enfim, todo esse processo gera uma experiência. Então, de qualquer forma, quando a gente fala em experiência, a gente acaba tocando em experiência do usuário. Hoje, aqui no Objective, a gente ainda tem uma atuação pequena quando se fala nesse tipo de experiência, né? Que é, por exemplo, com o nosso cliente, que é quem está contratando a gente, de medir a experiência dele, né? Porque uma coisa é a experiência, é o que a gente entrega, outra coisa é o serviço que a gente presta a ele. Então, essa questão do serviço que a gente presta a ele é uma nova frente de atuação que a gente vai começar também daqui para frente. Legal, beleza. Tá? Eu trouxe aqui para vocês uma outra apresentação, algumas atuações que a gente já tem aqui no Objective. Acho que vai ser legal, porque muita gente que ainda não teve contato vai poder saber o tanto de coisas que a gente tem feito, né? Então, primeiro a gente tem bastante atuação, obviamente, com o desenvolvimento. Então, tanto na criação de soluções, quanto em especificações, revisão de interface. A gente criou um design system que, por exemplo, o NG Web utiliza, o SDLC utiliza, alguns outros sistemas, né, que são próprios já estão utilizando. Então, por exemplo, o Flows ele já nasceu utilizando vários conceitos do nosso design system. O cliente que utiliza principalmente hoje é a Monsanto, né? Então, a gente ajudou, criou, né, o design system, eles começaram a aplicar os componentes. Nós fizemos um processo recentemente de revisão das telas, né, para eles, então, para que a interface fosse mais aderente, enfim, com uma usabilidade mais legal, enfim, para o usuário. A gente também atua no task board, então, hoje, para quem, né, para vocês que utilizam, por exemplo, a parte de detalhes dos cards, ela já é feita com o nosso design system, a parte dos gráficos já é feita com vários conceitos do design system, partes de configuração, enfim. A gente atua também principalmente no NG Web, então todo ele já está utilizando o nosso design system para tudo, basicamente, né, com a ajuda do Petinho e do pessoal que tem desenhado. Para o Objective NG, por exemplo, a gente, né, para o NG Web, a gente teve bastante processo de pesquisa, de imersão, de validação com os usuários. A gente foi bastante no começo na Copel para conversar com o pessoal, entender como é o dia a dia, as jornadas de utilização do sistema, para aí sim a gente chegar a um conceito novo do sistema, principalmente da tela de atendimento 360. A gente atua bastante nos projetos ad hoc, então, atualmente, por exemplo, a gente está fazendo aplicativo para Mercedes, a gente está trabalhando com clientes, por exemplo, como a Loft, né, que contratou não uma solução, mas sim uma squad, e a gente faz parte dessa squad. Na parte de processos internos, agora é uma frente que a gente está começando a atuar, então, nossa primeira atuação está sendo uma ajuda no processo de especificação, então, principalmente da parte do MG, né, a gente já teve uma atuação na Hildes, está começando a ter uma atuação na Copel, que é para não só remodelar o documento que a gente entrega em termos visuais, mas também a questão de coleta de requisitos, quais são as perguntas que a gente precisa fazer, quais são os itens que realmente a gente precisa entender para então criar essa especificação em si. A gente vai começar, eu nem coloquei desenho aqui porque eu não sei por ainda, o processo de Customer Success, que a gente vai entender do início ao fim do projeto qual é a satisfação do cliente, como que a gente vai ajudar ele a atingir o sucesso naquilo que ele está esperando que a gente entregue, né? Então, como que a nossa solução vai realmente ajudá-lo, se realmente ajudou, para que não aconteça a gente entregou e nunca mais teve notícia, não sabe se aquilo foi realmente útil para ele ou não. A gente também atua junto com o pessoal da consultoria ágil, então dando treinamentos e palestras nos nossos clientes sobre design, né? Também a gente aplica dinâmicas de design sprints em nossos clientes, que são
sei lá, são 3 a 5 dias, onde a gente fica aí imerso no cliente, ajudando eles a criar um conceito para um problema que eles precisam resolver. A gente também atua muito com o pré-vendas, então a gente está criando agora um processo de inception, que é quando chega um orçamento para a gente vai lá descobrir um pouco mais sobre o contexto do cliente, o que eles pensam do projeto, o que de UX a gente pode, como a gente pode atuar em UX e desenvolvimento. Então, por exemplo, ontem a gente fez uma inception com o pessoal da Lynx, né, que é um orçamento novo que a gente está para fazer. Então, foi bem legal que a gente ajuda, né, o pessoal de pré-vendas ali, enfim, nesse momento, para ter maior visibilidade daquilo que a gente precisa entregar. A gente também ajuda a definir um método de trabalho, né? Então, qual é o nosso cronograma? A gente ajuda a construir até o documento, muitas vezes, para deixar ele mais bonito para entrega para o cliente. A gente também ajuda o comercial, então, quando eles têm alguma dúvida do tipo, eu acho que nesse projeto cabe o UX, ou quando não sabe, a gente vai lá e ajuda eles a entender se precisa. Então, a gente vai, às vezes, em reuniões comerciais para apresentar, para falar de UX, quando, né, a gente já sabe que o cliente tem uma expectativa de conhecer mais a fundo, que a gente tem potencial de fazer. E a gente tem algumas ajudas ainda bem pontuais no marketing. Então, a gente já remodelou, criou um site, ajudou eles a criar o site do NG. Existe também a intenção de outros sites serem criados, ou até mesmo o nosso site principal ser remodelado. A gente participa muito de eventos, então, para levar palestras, enfim, em nome do Objective, que tenham a ver com o design, para que, né, as empresas saibam que existe isso agora dentro do Objective. A gente faz várias publicações também de artigos no site do Objective, alguma coisa de identidade visual. E aqui eu coloquei os clientes que nós já, de alguma forma, já atuamos ou estamos atuando com eles. Então, por exemplo, o Mercedes a gente faz o aplicativo, o Grupo Notre Dame a gente fez a internet, o site móvel deles, a Rio diz a especificação, a Loft é a Squad, a gente faz parte da Squad, inclusive a Rafaela está lá hoje, a Monsanto a gente também ajudou, a Prevent Senior, na época que eles precisaram de uma ajuda, a gente foi lá tentar dar uma resgatada no cliente também. Serasa a gente também atuou, que era um pré-vendas, mas que tinha mesmo um entregável, né, no pré-vendas. A DIC a gente também faz parte da Squad, AMI também a gente faz parte da Squad, Copel Telecom é a remodelagem do NG Web, e a Redditor a gente está começando aí a atuar aos poucos. Bom, gente, do que eu queria apresentar para vocês é isso. Alguém tem alguma pergunta? Cri. É que a gente aqui tá... vocês têm mais contato com a gente, né? O pessoal de Curitiba. Mais alguém? Não. Quando que sai o site novo da Objective? Essa pergunta não é para mim que você tem que fazer. Bom, gente, assim, sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, se vocês tiverem dúvidas, não sabem, não sei se o pessoal lá de UX pode, enfim, ajudar. Se quiserem falar comigo direto no Skype, podem me adicionar quem ainda não tem, que eu dou uma ajuda para vocês, né, para aí sim indicar quem é a pessoa da equipe aqui que seria melhor, né, para atender vocês. Fiquem à vontade. A ideia é que nós estamos aqui para ajudar mesmo, tá? Não importa se é o desenho de uma interface, se é um processo, se é uma dúvida, se é um problema com o cliente, de repente a gente tem algum insight, alguma coisa que pode, enfim, ajudar no dia a dia de vocês. Sobre o Design System, até que vocês têm aquela... No momento ele é só infelizmente ele é só uma exportação do programa de vocês, né? Ele não está programado em nada, mas a gente ali da equipe Office, a gente começou uma library em cima dele. Então a gente tem os componentes, alguns componentes, obviamente não estão todos completos, né? Porque a gente não precisou deles inteiros, então até por isso a gente não implementou na sua completude. Mas quem precisar com relação a Angular ou até algum outro projeto, enfim, de front que precise disso, a gente já consegue exportar algumas coisas e começar a trabalhar uma biblioteca, enfim, que a gente consiga importar em todos os projetos e consiga reutilizar, né? Essa é acho que a ideia também facilita completamente a vida de todo mundo.
A ideia do Design System é que ele sirva para todos os projetos de alguma forma, né? Então, já é um pedido que eu tenho para o Gara da gente tornar o Design System ele realmente com os códigos lá dentro, né? Ter o showcase de todos os componentes em várias linguagens para que todo mundo possa utilizar. Quando isso vai acontecer, cobrem o Garanhão. Me ajudem a cobrar o Garanhão. Até como isso de a gente criar, pelo menos, de componentizar e isso ser exportado para todas as equipes, eu acho que vários componentes que tem, né? Quem puder utilizar e já criar um componente em cima disso para exportar, a gente tem aonde colocar e tudo mais. Eu sei que, por exemplo, o Ad Hoc já tem bastante coisa, sim, de alguns componentes, e vocês de DevOps tem bastante coisa. Então, a gente está querendo criar um momento agora, talvez alguma coisa do Petim que ele já tenha feito, para ver o que a gente pode juntar para criar esse showcase para todo mundo, para ter disponível para todo mundo. Aproveita CSS, aproveita HTML, aproveita uma série de coisas. Ju, tem algo na intranet já? Não tem nada na intranet ainda. Na verdade, eu estou para pedir para o Saran uma página na intranet só de UX, para a gente começar a colocar esses materiais lá, né? O link do Design System e coisas assim. Pode ser só um direcionador mesmo. Eu mostrei ali também a questão de padronização de apresentações e documentos. Isso já tem disponível dentro do nosso Google Drive. Então, quando for criar um documento ou uma apresentação, se colocar para criar através de um template, já aparecem os templates criados lá. Então, se o pessoal já quiser utilizar, já tem bastante gente aqui em Curitiba, eu sei, não sei nos outros sites, mas já tem utilizado bastante. Mais alguma coisa? Ju? Oi. Tá saindo bem o som? Tá. Que eu não sei se está o microfone do Note ou do fone. Tá bom. Ju, a sua apresentação aqui na Claro foi muito bacana, né? E gerou uma repercussão bem legal de quererem saber um pouquinho mais sobre Inception e tudo mais. Então, tem uma expectativa aí de próximos passos. E uma das coisas, dentro da Inception, a gente tem aquela parte de um pouquinho de desenho de processo, né? Certo. Deixa eu só ligar aqui. Aí essa semana a gente fez um workshop prático disso, curto, né, de 3 horas, para desenho do processo deles, utilizando uma técnica por imersão, né? E como você utiliza isso dentro da Inception, então pode ter uma conexão. Eu só queria saber dos casos que a gente tem de procura relacionado a essa abordagem da jornada de processo mesmo. Porque eu lembro da apresentação que a gente fez aqui, né, que ela ainda estava utilizando mais um fluxograma, algo do tipo. A gente tem tido procura relacionada a essa imersão de processo, fluxo? A maioria dos itens que já foram vendidos, né, comercialmente, são relacionados a interfaces mesmo, tá? A gente não teve ainda um de processo, pelo menos que a equipe de UX tenha sido envolvida. Já teve orçamentos, enfim, mas a gente ainda não aplicou nenhum. Sim. Porque aqui foi um caminho, pelo menos, que a gente identificou pela necessidade, assim, de montar um Kanban board, só que integrado entre os times, né? Então, parece que esse é um caminho aqui para Claro, pelo menos. A gente pode marcar uma reunião para falar só disso, então, daí com mais detalhes. Tá bom. Tá, obrigado. Nada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.
Bom, gente, acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Para mim, só comentando que a nossa equipe é talvez uma das que mais consomem, né? Acho interessante para quem é... No nosso caso, o Takeuchi, né, teve isso de chegar para a Ju e pedir ajuda em várias coisas, né? Eu acho que vai muito também, não só do líder chegar lá e mostrar os projetos no qual trabalha e perguntar para a Ju em que ponto ela pode ajudar, né? Eu acho que isso é um processo que pode ficar bem bacana para todo mundo. No projeto da Copel a gente também tem construído bastante o time da Ju. Às vezes talvez o líder vindo, né, entender um pouco mais, né? Aqui em Curitiba a gente tem conversado toda semana, né? Mas acho que nos outros sites é o mais complicado devido à distância, talvez criar alguma reunião com eles também para ver, né, o que eles estão precisando no dia a dia. Bom, gente, então é isso. Obrigada pelo tempo de vocês. Estou disponível. Quem ainda não me tem no Skype é ju.dovale. Pode me adicionar lá que a gente vai conversar. Ok? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Acabou aqui? Acho que o cara me viu, eu tinha pedido alguma